Olá a todos, meu nome é Augusto Arinos da Costa, professor de História pela Uniceub. Vamos lá a mais um vídeo. Hoje trataremos das declinações de Olera em latim para a linguagem do português moderno e o conhecimento que nós adquirimos nos vídeos anteriores, principalmente no vídeo que está na descrição, o Ignis et Agni. Vamos lá, gente, próximo slide. Vamos primeiro ver as citações de São Tomás de Aquino sobre Olera. Em São Tomás de Aquino, Coleções dos Presbíteros, Reportação a Pedro de Andria. Vamos lá. Também existe uma ordem natural de que as plantas são para a alimentação dos animais e alguns animais para a alimentação dos outros, e todos para a alimentação dos homens. Gênesis, eu dei a você todas as coisas como os vegetais verdes. Aí entre parênteses está quase broto verdejado, trago a vós tudo. Por quê, gente? Porque nós vamos estudar mais para frente outras declinações onde vai levar para esse sentido. Vamos lá, ó. Na segunda citação das questões disputadas da potência, a questão 4 à questão 6. Além disso, os animais e as plantas são ordenados à vida animal do homem. Por isso é dito em Gênesis: eu dei a você toda a carne como um vegetal verde, mas a vida do animal cessará. Portanto, os animais e as plantas cessarão. Próximo slide. Continuando com a palavra Olera. Super Evangelho Mateus, leitura capítulo 13 ao 16, reportação a Leodegari Bisuntini. A premissa maior está, portanto, na solidez, generalidade e utilidade. A árvore cresce em solidez, porque outras formas de ensino são as ervas macias, que não têm nada firme, porque estão sujeitas à razão humana, pois os pensamentos dos mortais são amedrontadores e incertos de nossa providência, mas esta é uma árvore firme. É nós É nos nós o vimos e não aparecemos, e o desejamos, um homem desprezado e rejeitado, um homem de dores e que conhece as enfermidades. E é maior que todas as ervas, ou seja, todas são perfeitas. Não será igual a ouro, e são comparados a ervas perfeitas, porque os vegetais são dados aos enfermos. Próximo slide. Continuando, e deve-se notar que há um erro triplo neste preceito, porque alguns disseram que não era lícito matar nem mesmo pequenos animais, mas isso é falso, porque não é pecado usar as coisas que estão sujeitas ao poder do homem, pois é uma ordem natural que as plantas alimentem os animais e certos animais alimentem os outros, e todas as coisas são alimento do homem. Aí 9.3, como os vegetais verdes. E na outra citação, além disso, assim como os animais são dados para a alimentação do homem, também são as plantas. Eu vos dei toda a carne como um vegetal verde, mas a lei não distinguia entre as ervas qualquer coisa impura, pois algumas delas são extremamente prejudiciais, como as substâncias venenosas. Portanto, parece que nenhum dos dois deveria ser proibido como animais impuros. Vamos ver a explicação no próximo slide. Vamos lá, a explicação. O comer das plantas e de outras que nascem da terra já existia entre os homens antes do dilúvio, mas o consumo da carne parece ter ocorrido depois do dilúvio, pois é dito em Gênesis 9:5: eu vos dei toda a carne como um vegetal verde. E isso porque comer o nascitouro permanece a uma certa simplicidade de vida, mas para comer carne por certas iguarias e curiosidades de viver, para que o solo brote plantas por si mesmo, e quando plantas desse tipo crescem em grande abundância, deve ser adquirido em grande abundância. E assim, nosso Senhor, desejando reduzir seu povo a um estilo de vida mais simples, proibiu-os de fazer muitas coisas no gênero dos animais, mas não na descendência da terra, ou também porque os animais foram sacrificados aos ídolos, mas não o que surge da terra. Próximo slide. Ainda com a palavra Olera.
E eles o chamam de demônios maniqueus, porque entre todas as heresias eles respeitam mais o diabo, porque o colocam como princípio igualmente ao Deus bom, fazendo dele o princípio das coisas visíveis. O apóstolo, no entanto, refuta essa doutrina errônea de duas maneiras, a saber, da intenção de Deus criar o alimento, em segundo lugar, da condição da criatura. Ele diz, portanto, que eles os proíbem de se abster, e isso é contrário à intenção de Deus que os criou para recebê-los. Gênesis, quase broto verdejado, vos dei todas as coisas. Próximo slide. Ele postila, Gênesis capítulo 6 ao 11. Vamos lá. Donde os gentios que antes eram bestas foram igualmente mortos pela cruz de Cristo e foram incorporados à igreja de Cristo, de acordo com o que é dito a Pedro em Atos 10. Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu entreguei a vocês todas as coisas, isto é, animais, como o quase broto verdejado. É lícito comê-los, porque é lícito comer vegetais. Mas como ele diz todas as coisas, era lícito comerem animais venenosos e mortais, ou algumas coisas abomináveis, como vermes, moscas ou sapos. Deve ser entendido que tudo é benefício e apropriado para a nossa alimentação, porque nem mesmo vegetais ou quaisquer outras coisas foram concedidos, exceto sobre este método, exceto que você não deve comer carne com sangue. Próximo slide. Vamos lá. Pois, quando os dogmas dos filósofos cresceram, eles não demonstraram nada corrosivo, nada vital. Todo o flácido e delgado borbulha em vegetais e ervas, que rapidamente murcham e caem. Mas a pregação do evangelho, que parecia pequena no início, quando foi semeada na alma do crente, ou em todo o mundo, não surge no broto, mas cresce em uma árvore, para que os pássaros do céu, que devemos perceber que são as almas dos crentes e os poderes escravizados ao serviço de Deus, deixe-os vir e habitar em seus ramos, de onde segue que se torna uma árvore, para que os pássaros do céu venham e habitar em seus ramos. E também, para o quinto, deve-se dizer que o desejo natural de perpetuidade que está nos animais e nas plantas deve ser levado em relação ao movimento dos céus, de modo que eles continuem existindo até onde o movimento dos céus desejar. Último, pois não pode haver apetite no efeito de continuar além de sua causa. E assim, se quando o movimento do primeiro objeto móvel cessa, as plantas e os animais não permanecem em suas espécies. Isso não significa que o apetite natural seja frustrado. Eles podem cessar, mas só que sua consciência continua, segundo São Tomás e Jesus Cristo, quando ele fala que até as pombinhas têm seu país secreto e tal. Próximo slide. Vamos lá, gente. Mas nos vegetais e nas árvores nada era proibido, como fica claro em Levítico 11. E a razão para isso pode ser dupla. Uma é que as plantas da terra foram desde o início concedidas ao homem para serem adendos, de acordo com o Gênesis, eis que vos dei para servir de sustento todas as ervas que produzem sementes sobre a terra e todas as árvores que contêm sementes de sua espécie. Mas depois do dilúvio, lemos primeiro que o homem tinha permissão para comer carne, donde é dito em 9:3, eu te dei todas as coisas como quase broto verdejado, ou seja, os tipos de animais, e outra razão é que o homem aprovou a primeira proibição de se abster de certas coisas que nascem da terra no paraíso, como parece em Gênesis 3, e por causa disso não havia proibição semelhante a ser repetida. E também toda a carne é feno, e toda a sua glória como a flor do campo. E segundo é a elevação do poder secular designado pelas ervas dos vegetais que nascem e ainda assim atravessam o todo. E então ele diz, como vegetais ou por grama se entende o maior, mas o menor por grama.
Não devemos, portanto, ficar indignados com seus bens. Da mesma forma, não tenhais ciúmes dos que praticam a iniquidade, porque coisas maiores te foram prometidas. E ele mostra isso quando diz, próximo slide, é a última citação de Olera. Com isso, no entanto, o erro é excluído daqueles que afirmam que é um pecado matar um homem, se ele mata animais selvagens, pois eles são ordenados para o uso do homem, pela ordem natural da providência divina. Consequentemente, um homem os usa sem ferir, seja matando ou por qualquer outro meio, razão pela qual também o Senhor disse a Noé, em 9:3, eu lhes dei toda a carne como quase broto verdejado. Vamos para o próximo slide. Agora as citações de Olea, sem o R, de rato. Vamos lá. Miqueias 7. Ai de mim, porque sou como aquele que colhe as uvas da videira no outono, contra a abundância de azeite. Aí eu coloquei em parênteses, Agni. Depois eu vou explicar o porquê. Ele coloca a escassez de azeitonas depois de ter sacudido da oliveira. Eu coloquei manteiga. Depois também eu vou falar. A oliveira, como diz Papias, é o fruto da oliveira, ou seja, da carne das sementes. Em segundo lugar, ele menciona os frutos que permanecem para serem tirados. Aqueles que serão deixados perfeitos pelos egípcios foram cortados dos assírios por sua própria firmeza e serão sacudidos de seu lugar pelos caldeus. Abaixo de 24, como se algumas azeitonas ou azeitonas que sobraram fossem sacudidas da oliveira. E primeiro ele prevê o louvor do futuro, do qual ele prevê a salvação, assim como se houvesse poucos serão salvos em comparação com os outros, acima de ficará nele como uma oliveira de 2 ou 3 azeitonas, botões. Vocês vão entender mais pra frente. Próximo slide. Continuando com Olea. Desejamos, portanto, que um grande mistério seja compreendido neste título, porque a oliveira brava tornou-se participante da gordura da oliveira, e não a oliveira tornou-se participante do amargor da oliveira brava. O que ele está querendo dizer aqui, gente, com isso? Que como nós conhecemos hoje o óleo da árvore de oliveira, que é o azeite ou azeitona, e ele falou que foi colocado mais óleo desse de azeitona do que a carne da oliveira brava, que é, segundo o meu modo de interpretação, a quase olera virítia, que é quase broto verdejado, que é o LSA, a argireia nervosa, ou a hipomoea, que é a glória da manhã, ou então a loliuqui, que é a turbina corumbosa. Corumbosa significa pomba, por exemplo. Bem, continuando. Jesus continua dizendo: porque você me viu, você creu. Augustinho, ele não fala, você me bateu, mas você me viu, porque de certa forma o sentido da visão é geral, pois também costuma ser dominado pelos outros 4 sentidos, como quando dizemos, ouça e veja como soa bem, cheire e veja como cheira bem, prove e veja o quão bem é o gosto, toque e veja como você está aquecido. Ou seja, os efeitos mesmo do fogo, né, gente? Vamos lá, gente, para o próximo slide. Agora a palavra oleastre. Vamos lá. Origem para o agricultor sentado no Monte das Oliveiras. A palavra de Deus é confirmada na igreja. A saber, Cristo, que sempre plantou os ramos da oliveira brava na boa oliveira dos pais. Aqueles que têm confiança em Cristo desejam aprender o sinal da vinda de Cristo e o fim dos tempos. Romanos, mas digo que Jesus Cristo foi o ministro da circuncisão por conta da verdade, para confirmar as promessas dos pais. Mas para os gentios ele foi mantido por misericórdia, pois, como encontramos em Romanos 11:17, os gentios da oliveira brava foram recebidos pela oliveira, ou seja,
da fé dos antigos pais, de onde é dito lá: mas quando você era uma oliveira brava, você foi enxertado no meio deles, e você se tornou um membro da raiz e da gordura da oliveira. Próximo slide. Continuando com Oleastre, deve-se dizer que os gentios foram introduzidos na gordura da azeitona, como a azeitona selvagem. A azeitona selvagem aqui é a carne da semente de argireia, ou da hipome ou da turbina. E como a oliveira selvagem se torna participante da gordura da oliveira, e a oliveira não compartilha do amargor da oliveira selvagem. Então os próprios gentios convertidos à fé dizem que se tornaram judeus, que confessam espiritualmente, não da circuncisão da carne, mas do espírito, e portanto pelo fato de ele ser chamado de rei dos judeus, os gentios convertidos também são compreendidos. Mateus 20, de 1 a 16, mas quando a ordem da salvação, os judeus foram os primeiros, porque por promessas foram feitas a eles, como abaixo, e os gentios foram tomados em seu favor, como se um ramo de oliveira bravo fosse enxertado em uma oliveira boa. Desde também nasceu o nosso Salvador. Próximo slide. Agora, com a nova palavra oleaster, porque os gentios se tornaram participantes do Novo Testamento, como uma azeitona brava, quando enxertada em uma boa oliveira, compartilha de sua gordura. Que vantagem tem os judeus? Porque os oráculos de Deus foram entregues a eles. Em segundo lugar, segundo as coisas espirituais mencionadas, pois a profecia e outros dons do Espírito Santo foram dados a eles primeiro, e eles vieram a outros. Romanos, vós, isto é, os gentios, quando eras oliveira brava, foste insertado entre eles, isto é, os judeus. Próximo slide. Beda, ou a casa de Jacó, ele chama de igreja inteira, que veio de uma boa raiz, ou de uma oliveira brava, mas pelo mérito da fé foi plantada em uma oliveira boa. Em uma boa oliveira. No segundo citação, alguém pode acreditar que ele passou para os judeus porque ele abandonou as nações. Portanto, para assinalar o que não deixou para trás, diz: as multidões o seguiam, isto é, para a salvação, porque sendo oliveira bravo, foi enxertada e viraram azeitonas, manteiga. Ou que eles seguiram do outro lado do Jordão. Significa que os pecados são perdoados pelo batismo. Próximo slide. Primeiro, no que diz respeito ao estado primitivo, ou seja, o estado dos ramos que foram quebrados, pois os judeus foram cegados e os gentios foram admitidos, de acordo com Romanos 11. Você, um gentio, quando você era uma azeitona brava, foi enxertado entre eles, isto é, os ramos de uma boa oliveira. Se tornou-se um membro da raiz e da seiva da boa oliveira. Em segundo lugar, pode novamente ser considerado como um estado final, quando todos os judeus serão salvos. Ainda toda a gente atua pela natureza ou pelo intelecto, mas quando os que agem por meio do intelecto, não há dúvida de que agem por um fim. Por isso, pois aqueles que prescrevem no intelecto agem naquilo que seguem no meio da ação e agem a partir de tal preceito, pois isso é agir por meio do intelecto, mas assim como toda semelhança do efeito ao qual é obtido pelo intelecto o comanda. Também existe no agente natural a semelhança do efeito natural, a partir do qual a ação é determinada para esse efeito, pois o fogo gera fogo, e a oliveira, botão, a oliveira, manteiga. Portanto, assim como o agente tende ao intelecto por meio de sua ação para o determinado fim, o agente tende por natureza. Portanto, todo agente age em prol de um fim. Próximo slide. Este salmo está dividido em duas partes. Na primeira, ele trata da maldade do pecador que é afetado pela iniquidade. Em segundo lugar, ele trata da justiça dos santos. Mas eu gosto da oliveira, glória da manhã. Mas eu sou como uma oliveira frutífera
que aqui ele trata da santidade dos bons. Primeiro ele mostra o que fazem no presente. Em segundo lugar, vou confessar o que eles prometem. Os santos na igreja atual fazem um bem duplo. Primeiro, porque são bem dispostos para com o próximo, dando frutos frutíferos neles, e portanto o homem é justo comparado à oliveira, como se dissesse: o pecador é arrancado sem fruto, mas eu sou como a azeitona frutífera, botão com sementes, nas casas de Deus, e é comparada a uma oliveira por causa da sua gordura, porque a azeitona sempre tem frutos gordos. Eu não posso abandonar minha gordura, a oliveira frondosa, bela, frutífera e especial. O Senhor chamou o seu nome. Aqui, porém, ela é comparada à oliveira da maneira especial pelo seu fruto, porque é feita de azeite, pelo qual se significa a misericórdia, da qual os justos provêm para os outros e dão fruto na igreja. Eu fiz você ir e dar frutos, e eu trouxe este fruto na casa de Deus, não no mundo. Eu escolhi ser expulso para a casa de Deus. Da mesma forma quanto a Deus, os justos neste mundo fazem outro bem, a saber, esperando nele, de onde ele diz: esperei na misericórdia de Deus, não em meus méritos, mas em sua misericórdia, não das obras da justiça que temos feito. E essa misericórdia é para sempre. Isso pode ser explicado de duas maneiras. Primeiro, para designar a eternidade, e assim a eternidade pode ser referida à essência da misericórdia divina, que é eterna. Eu te amei com amor perpétuo, portanto eu atraí você com pena. De outra forma, pode ser referido ao efeito da misericórdia. Às vezes, os bens eternos são concedidos pela misericórdia de Deus, e assim para todo sempre, isto é, para sempre. Eu vou confessar aqui, ele promete o que fará e promete duas vezes. Uma se refere ao passado e o agradecimento é um dos benefícios concedidos, por isso diz: vou confessar a você para sempre, ou seja, vou te dar louvores. E isso porque você fez isso, ou seja, que eu fui uma azeitona frutífera, botão frutífero na casa do Senhor, e que espero na misericórdia de Deus. Outra coisa se refere ao futuro. Vou agradar o seu nome, porque é bom. Ele espera porque o nome de Jesus seja sua salvação, e isso ocorre especialmente com aqueles que estão em seu país. Daí ele diz que é bom aos olhos de seus santos, que veem a própria essência do bem, de onde eles só podem amar a Deus. Próximo slide. Não deixe o espinheiro ser o chefe do impulso do vento do orgulho, a saber, o fogo da ira que produz de si mesmo, mas que seja a oliveira, a videira ou a figueira. Vamos lá. Ele veio para a arca, levando o ramo da oliveira, glória da manhã ou Agni, a gireia nervosa, em sua boca, porque a oliveira significa misericórdia. O nome de Jesus Cristo é apropriadamente assumido pelo ramo de oliveira, que também significa misericórdia, de acordo com Mateus. Você vai chamar seu nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Próximo slide. Seus filhos são como azeitonas da paixão. Disto é evidente que o homem não é gerado de qualquer semente, mas de alguma semente fixa, e uma azeitona de alguma semente fixa. Ela dá uma terceira razão aí. Esta está cada vez mais nas plantas, etc. Qual é tal? Embora a natureza atue nas plantas por algum motivo, como nos animais, ela é menos articulada, ou seja, distinta nas plantas, ou menos podem ser coletados de suas operações. Se, portanto, pecados e monstros ocorrem por causa disso nos animais, por que a natureza não age por causa de coisa alguma? Deveria antes acontecer nas plantas. Se então, assim como os brotos dos bois são feitos nos animais, haverá azeite nas plantas de raça fértil, isto é, no meio da oliveira e as vinhas no meio ou não?
pois não parece razoável dizer que devam ser feitas, mas ainda assim deve ser se isso acontece nos animais por esta razão, porque a natureza não age por causa de algo. Portanto, isso não acontece nos animais por esse motivo, pois a natureza não age por conta de nada. Próximo slide. E isso pertence ao mistério, pois, como diz Agostinho, onde era apropriado que Cristo ensinasse e manifestasse sua misericórdia, exceto no Monte das Oliveiras, no Monte da Unção e do Crisma, mas a azeitona simboliza misericórdia, daí que no azeite grego é o mesmo que misericórdia. Disse do samaritano que derramou azeite e vinho segundo a misericórdia e severidade de julgamento. Novamente, o óleo é saudável, é o ferimento, o hematoma e o inchaço não são curados com cosmético nem amenizados com óleo. Também é marcado pelo remédio da graça espiritual que nos foi derivado. Salmos. Deus, seu Deus, ungiu você com óleo da alegria acima dos seus companheiros, e em outro lugar como unguento na cabeça que desce até a barba. O retorno ao local é contabilizado na temporada, de onde ele diz, e novamente de manhã cedo ele entrou no templo. Mas o fim da geração às vezes provém de duas causas, a saber, quando a geração é feita por uma espécie semelhante, como o homem gera um homem, e a azeitona, manteiga ígnea, uma azeitona, óleo ungido. O que não pode ser entendido com o fim da coisa gerada, pois o que está vivo pode ser inferido do homem por meio do qual ele é um animal. Se então tomarmos algo do qual é predicado universalmente vivo, como é a azeitona, que é verdadeiramente removida do homem universalmente, haverá uma relação dos termos que estamos procurando, pois isso será falso. Nenhuma azeitona está viva, e a menor será igualmente falsa. Cada homem é uma oliveira, e da mesma maneira a conclusão será falsa. Nenhum homem está vivendo, o que é contrário à verdadeira proposição imediata, porque existe pensamento reflexivo. Como é que nenhum homem está vivendo se tem esse pensamento reflexivo de que nenhum homem está vivendo? Vamos para o próximo slide. Consequentemente, Aristóteles ensina lá para mostrar porquê, de modo que isso deve ser. Por exemplo, que uma oliveira é sementes. Ela deve necessariamente preexistir, ou seja, a semente da oliveira, mas a oliveira não é necessariamente gerada da semente da oliveira, porque a geração pode ser prejudicada por alguma corrupção. Consequentemente, se uma demonstração for feita a partir do fato de ser o primeiro na geração, não necessariamente concluirá, a menos que talvez aceitemos que isso seja necessário. O caroço de azeitona e muitas vezes é gerador da azeitona, porque o traz de acordo com a propriedade de sua natureza, a menos que seja impedido. A rosa significa os mártires pelo derramamento de sangue, que tem uma cor vermelha. E como uma rosa plantada junto aos rios de água eu tenho gerado. A azeitona significa confessores por causa do azeite, mas eu sou como uma oliveira frutífera. O plano significa virgens, por causa de sua frieza, que extingue o fogo da luxúria, pois cresce junto às águas. Próximo slide. E ele acrescenta um exemplo dizendo: ele está ferido como uma videira na primeira flor de seu cacho, dando que costuma ocorrer por causa do frio, de onde ele significa perseguição aberta, e como se fosse um botão de oliveira desprendendo sua flor, e que costuma acontecer por alguma causa interior, portanto significa o mérito da adversidade por parte de quem sofre. Daí ele acrescenta este mérito, pois a congregação do hipócrita é estéril, isto é, as coisas que são reconhecidas pelo hipócrita tornam-se infrutíferas, e o fogo devorará as tendas daqueles que voluntariamente aceitam presentes. E isso ele diz, notando a rapacidade e hipocrisia de Jó, como se por causa de tais pecados a adversidade lhe ocorresse.
E ele adiciona um terceiro pecado, a saber, o engano, do qual se segue que ele concebeu a dor, isto é, de antemão em seu coração, como ele infligiria dor a outro. O nascimento de seu filho concebido é um incômodo infligido injustamente. Portanto, segue-se que ele carrega iniquidade. Ele então acrescenta a maneira pela qual ele faz isso, dizendo: o seu ventre prepara enganos, pois é dever dos hipócritas não ferir os outros abertamente, mas enganosamente. Mas por útero se entende o coração, em que os conceitos espirituais se tornam como no útero existem conceitos corporais. Próximo slide. Continuando com a palavra oleaster, agora vocês vão entender uma coisa nesse slide. Além disso, a questão do sacramento deve ser comum a todos, porque todos os sacramentos são oferecidos para a salvação. Além do óleo de azeitona e bálsamo, não é com todos. Além disso, o óleo é feito de outras coisas além da azeitona: carne da semente de agireia ou de pomoe ou turbina corumbosa, ácido lisérgico LSA, assim como nozes e papoulas, ópio, que em latim é papavere. Portanto, parece que mesmo deste óleo isso poderia ser feito por crisma. Para o terceiro, deve ser dito que este argumento procede nos sacramentos de necessidade, tal como este não é um sacramento. No entanto, embora o óleo e o bálsamo não sejam cultivados em nenhum lugar do mundo, eles ainda podem facilmente ser transportados para qualquer lugar. A quarta, deve-se dizer que as propriedades do azeite, insumo, se encontram mais perfeitamente no azeite de oliva, são encontradas, isto é, chamado do azeite por excelência, e além dela, mesmo a azeitona na conta de verde perpétuo, que preserva, ajuda a compreender o significado do mistério. Aqui, gente, eles estão falando da oliveira de fato que nós conhecemos hoje como azeite, tá? Óleo de oliva extra virgem, falando dela de maneira pura, né? Porque é verde, ela sempre vai ter verde, porque ela é um veículo, um insumo para colocar a oleastre, que é a oliveira brava, né? Que é o amargor da oliveira brava na boa oliveira, que tem um gosto bom. Porque realmente as sementes de argireia nervosa são muito amargas, muito ruins de se comer, porque pode dar vômito, o gosto delas. Donde, 2 Coríntios, nós somos a boa fragrância de Cristo para Deus, nós que são salvos e nos que perecem. Essas árvores são a videira, que é o vinho, a figueira, que é o figos, e a oliveira, que é a carne das sementes de argireia ou hipomoia, ou turbina, que não reinarão sobre as árvores do bosque, pois os homens infrutíferos, de fato disse a oliveira: posso abandonar a minha doçura e os meus doces frutos e ir ser promovido sobre as árvores? A videira também responde: posso abandonar meu vinho que alegra a Deus e aos homens para ser promovido entre as árvores? As oliveiras são ativas e compassivas, os figos são contemplativos e enclausurados. A videira são santos pregadores e mestres, que até ensinamos os servos de nosso Deus em suas testas. Próximo slide. Em primeiro lugar, ele menciona a primeira glória, a oliveira frutífera, trepadeira carregada, quando a abundância de ramos, na qual é denotada a multidão do povo, bela quando ao verde da cor, na qual floresce prosperidade e a virtude da mente frutífera. Ótimo, bonito, no que diz respeito à composição das peças, na qual está designado o bom arranjo das pessoas. Ele pediu que tal relatório saísse de você. Oséias 14. Sua glória será como a oliveira, e seu cheiro como o do Líbano. Observe que a azeitona é chamada de santa por conta da gordura com que se dedica. Você se tornou membro da raiz da gordura da oliveira, por conta do óleo impecável com que é feita a pesquisa.
Estes são os dois filhos do azeite que estão diante do governante e toda a terra. Fez no oráculo 2 querubins do fogo da oliveira e 10 côvados do fogo da oliveira e 10 côvados de altura, por causa do verde das folhas, em que esta é a força em que está a força da mente. A pomba voltou ao entardecer, trazendo na boca o ramo de uma oliveira com folhas verdes, por causa da fertilidade em que abundam as boas obras. Mas eu, como oliveira frutífera na casa de Deus, espero na misericórdia de Deus para todo sempre, por causa da beleza em que a glória dos santos, como uma bela oliveira nas planícies e como um plátano nas águas. Sua glória será como a oliveira, seu cheiro como o do Líbano. Próximo slide. Abaixo do mesmo, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais, azeitonas por causa das boas obras que farão em si mesmos. Quase botão de oliveira preciosa nos campos. Além disso, o óleo é usado como unção no assunto deste sacramento, mas a unção pode ser feita com qualquer tipo de óleo, com óleo feito de nozes ou qualquer outro tipo de óleo. Portanto, não só o azeite deve ser usado para este sacramento. Além disso, foi dito acima que a água é usada para batizar, porque é facilmente encontrada em todos os lugares, mas o azeite não é encontrado em todos os lugares, e muito menos bálsamo. Portanto, o crisma que é feito deles não é assunto apropriado desse sacramento. Vai ter explicação no próximo slide. Bora! Resposta segunda. O batismo é concedido para a obtenção de uma vida espiritual simples, e, portanto, a matéria simples pertence a esse sacramento. Mas esse sacramento é dado para fim de obter a plenitude do Espírito Santo, cuja operação é múltipla, de acordo com a sabedoria, no qual há nele o Espírito Santo, ou único ou múltiplo, e está escrito: existem diferença de graças, mas o mesmo Espírito. Portanto, é apropriado que a matéria desse sacramento seja composta. Resposta terceira. As propriedades do azeite que simbolizam o Espírito Santo encontram-se no azeite de oliva e não em qualquer outro azeite, donde também a própria oliveira, sempre viva nas folhas, fica o verde e a misericórdia do Espírito Santo. Este óleo também é apropriado, chamado de óleo, e o é encontrado principalmente em uso onde pode ser obtido. Além disso, qualquer outro líquido leva o nome da semelhança com este óleo, e não é de uso comum, exceto como suplemento entre aqueles que não têm azeite. Portanto, este óleo é usado apenas para o uso destes e de alguns outros sacramentos. Outro slide, próximo slide. Agora, gente, vocês vão aprender uma coisa, olha só. Ele diz, portanto, que essas são as duas oliveiras e os dois castiçais, olive para as obras de misericórdia. Aqueles que estão no fim do mundo virão e são chamados de duas oliveiras e dois castiçais, que e o óleo da caridade ardente e brilharão com o brilho da sabedoria. Ou seja, gente, ambos os castiçais estão com a plenitude do Espírito Santo. As oliveiras disseram: comande-nos. E ela respondeu: posso abandonar a minha gordura que os deuses e os homens usam, a vir a ser promovida sobre as árvores? E eles disseram à figueira: venham e tomem sobre nós o reino. Ao que lhes respondeu: posso abandonar a minha doçura e os meus doces frutos para ser promovido sobre as outras árvores? E as árvores falaram à videira: vem, reino sobre nós. E ela lhes respondeu: posso abandonar o meu vinho, que alegra a Deus e aos homens, para ser promovido sobre as outras árvores? E todas as árvores disseram ao espinheiro: vem e reina sobre nós. E ele respondeu: se realmente me fizeste rei, vem descansar à minha sombra. Eles se ungem com o rei da madeira, quando alguns escolhem alguém para governá-los. Disse que eles os ungem de maneira notável, pois dão-lhe ocasião de ter ungido a mansidão para com eles e colocá-lo sobre ele, o que é uma perversão
prefigurada no fato de que os soldados do governador, tomado a cena da mão de Cristo, o feriram na cabeça, pois na cana que está vazia, entende-se o poder terreno, que nada tem de solidez. Na oliva são designados aqueles que praticam as obras de misericórdia, mas na árvore contemplativa, sentindo a doçura de Deus. A videira, por causa do calor do vinho, significa um homem de amor perfeito e fervoroso, mas o ramo é uma espécie de arbusto, que eles costumam chamar de enxofre, muito áspero e picante como os espinheiros. Então fica duro de onde ele assina algum mal ambicioso, que é espinhoso como os espinhos dos vícios, aquele que rouba seus súditos, como os espinhos arrancam a lã das ovelhas que os tocam, que envia para fora de si o fogo do comportamento perverso, pelo qual queima a si mesmo e aos seus súditos com o fogo infernal, que no princípio se exibe seu súdito suave e manso, e então duro, porque a fim de que ele possa exercer a tirania, tal homem não recusa a regra. Vamos para o próximo slide. Bem, vamos lá, gente. Em terceiro lugar, em comparação com a glória dos apóstolos, quando ele diz: você foi feito companheiro da gordura da oliveira. A própria azeitona é chamada de nação judaica, devido aos ricos frutos espirituais que trazia. Jerônimo. Deus chamou o seu nome de uma oliveira carregada, linda, frutífera e especial. Salmos. Mas sou como uma azeitona frutífera na casa de Deus. Mas assim como os patriarcas e os profetas são a raiz dessa azeitona, também a gordura dessa azeitona é a abundância da graça do Espírito Santo, que os apóstolos tinham acima de tudo. Como diz uma glosa. Disse que a oliveira disse: posso abandonar minha gordura, Salmos, como a minha alma está cheia de gordura e manteiga. Enxertado na boa oliveira, isto é, na fé dos judeus, contrária à natureza, isto é, contra o curso comum da natureza, pois o galho de uma árvore ruim não costuma ser enxertado em uma árvore boa, mas ao contrário. Mas o que Deus faz não é contrário à natureza, mas simplesmente natural, pois dizemos que é natural o que é efetuado pelo agente ao qual o paciente está naturalmente sujeito, embora não seja de acordo com a natureza do paciente. Pois assim como a vazante e a vazante do mar são naturais, porque são causadas pelo movimento da lua, a qual está naturalmente sujeito à água, embora não seja natural conforme a forma da água. Assim também, uma vez que toda criatura está naturalmente sujeita a Deus, tudo o que Deus faz na criatura é simplesmente natural, embora talvez não seja natural de acordo com a natureza própria e particular da coisa em que ocorre. Por exemplo, quando o cego homem é iluminado e os mortos ressuscitam. Se eu digo isto foi feito contra a natureza, quanto mais aqueles que estão da natureza, isto é, por sua origem natural, pertencem à nação dos judeus, serão enxertados em sua oliveira, isto é, para serem trazidos de volta para a dignidade de sua nação. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Próximo slide. Vamos lá. Depois ele disse: quando eles chegaram perto de Jerusalém e foram para Betfage, no Monte das Oliveiras, e assim se diz, porque há muitas oliveiras e está distante de Jerusalém por 1 milha. Betfage era uma aldeia sacerdotal, porque os sacerdotes serviam no templo durante semanas. Mas no dia do sábado, o sacerdote, saindo do templo, ia até aquele lugar, porque deveria ter percorrido apenas 1 milha. Também os que iam ao templo no dia do sábado partiram dali. E devemos notar que ele saiu e foi ao Monte das Oliveiras, e significa a igreja, no qual muitas oliveiras foram plantadas. Salmos: sou como uma oliveira frutífera. Consequentemente, aquele que não teriam fé, mesmo que tivessem outras coisas, de nada valeria sem fé. Mas Hilário explica sobre o povo dos judeus e dos gentios, que os judeus pareciam ter a lei de Deus e não estavam dispostos a obedecê-la.
Mas o povo dos gentios recebeu o que possuía e entrou na bênção da oliveira. Eles são criados aqui quanto às muitas coisas pelas quais sua pregação será sustentada. O primeiro é a humildade da penitência severa. A segunda é a unção da graça perfeita. Estas são as duas oliveiras. O terceiro é a difusão da caridade pública e dos dois castiçais. Quarto é o fervor da afeição devota à vista. O quinto é a virtude da constância não conquistada. E se alguém quiser murchar alguém, o sexto é o peso da bondade divina. Se alguém quiser prejudicá-los, essas coisas acima mencionadas florescerão neles, porque farão grande penitência no corpo. Eles terão perfeita graça em suas almas. Eles darão aos outros clareza aberta, isto é, na palavra e no exemplo. Eles terão uma afeição íntima para com Deus. Eles manterão os seus perseguidores uma firmeza inabalável. E em tudo isso eles obterão uma aceitação divina, que será evidente na punição dos perseguidores. Ele diz, portanto, vestido, pois entre os arautos da segunda vinda, a baixeza do hábito exterior será um sinal de humildade e santidade, como no arauto da primeira vinda, conforme mencionado em Marcos 1, João estava vestido com pelos de camelo e um cinto de couro em volta da cintura, pois Elias e Enoque pregaram o arrependimento e o mostrarão pelo exemplo, como diz uma glosa. Também é notado nisto que nos últimos dias a igreja retornará aos status inferior do original. Da mesma forma, o saco se entende a humildade e austeridade da penitência, que estará em Elias e Enoque, e que deve ser ainda mais no homem penitente. Gregório, se a fundição não fosse a virtude da roupa barata, o evangelista não diria tão vigilante de João Batista. Ele estava vestido de pelo de camelo. Estas são as duas oliveiras, as duas árvores espirituais, tendo nelas a unção da graça perfeita, e dando aos outros ministerialmente. A oliveira e a árvore em que se encontra a azeitona, eu coloquei entre parênteses preparado, pelo óleo que flutua em outros líquidos. Graças, virtudes e dons são denotados, porque estes ultrapassam todos os bens materiais e temporais, e ungem a alma e a engordam. Salmo, como a gordura e sebo, e assim por diante. Pois grande graça estará neles. Zacarias 4. O que são essas duas oliveiras, etc. Por isso também é mostrado que o pregador deve ter os dons da graça de uma maneira excelente. Observe que para alguém seja uma testemunha capaz, é necessário que ele tenha conhecimento da verdade, também que ele possua fidelidade e ousadia. Porque se ele reduzisse pela maldade ou ocultasse a verdade que ele conhecia, ele não testificaria fiel e corajosamente. Ele não seria uma boa testemunha e que não poderia ser replicado contra sua vida. Essas três coisas são mostradas por essas testemunhas, a saber, Elias e Enoque. Primeiro, pelo que é dito, eu darei a saber a graça da pregação e as coisas que concorrem no ato da pregação. Da mesma forma que é o conhecimento da mente divina, de acordo com a declaração minhas testemunhas, porque ele não é uma testemunha que falando não é uma testemunha fiel. O terceiro é pelo que é dito, vestido e as outras coisas que se seguem e os dois castiçais. Isto é, dar luz aos outros, por assim dizer, abertos e públicos. Ou seja, por exemplo, manifestadamente, como o candelabro manifestadamente mostra sua luz. Gregório, Elias e Enoque, ambos de Zacarias, as duas oliveiras, e de João, os dois castiçais, são nomeados. Com isso,
Queremos dizer a luz aberta da doutrina e da vida que deve haver nos pregadores. Mateus 5. Você é a luz do mundo. Além disso, deve sua luz brilhar diante dos homens, na vista de Deus. Aqui é mostrado o fervor da afeição devota, de onde ele diz: de pé pela retidão e prontidão da afeição e a elevação da mente aos olhos do Senhor da terra, isto é, aos olhos de Deus, que é governante de todo o mundo. Como se dissesse, eles estarão prontos para cumprir o desejo universal do governante. Nem devem prestar atenção às suas ações, exceto para que possam agradar aos olhos de Deus. Próximo slide. Salmo 51. Como uma oliveira frutífera eu esperava na misericórdia de Deus, na casa de Deus, quando todo animal ama tudo como ele. Mas Pedro reconhece a raiz seca e cortada, a qual a oliveira fecunda substitui a bela, chamada pelo Senhor. Daí segue-se, e Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Agora a palavra olive nos escritos de São Tomás. Se então, assim como os brotos dos bois são feitos nos animais, haverá vinhas. Isso se fará nas plantas enteógenas, nas plantas de raça fértil, para o gosto dos sentidos. Eu coloquei plantas enteógenas aqui, gente, porque ele fala oleoproha. Oleoproha. O que seria isso? O conjunto, né, de todas as plantas que tem efeito. Pela minha interpretação, eu acho. Porque ele também fala de Bovigena viriprora. Deve ser também o conjunto de bois, também de espécies de bois. Vamos lá, gente. Para o gosto dos sentidos, isto é, no meio da oliveira e as vinhas no meio, ou não, pois não parece razoável dizer que devam ser feitas, mas ainda assim deve ser. Se isso acontece nos animais, por essa razão, porque a natureza não age por causa de algo. Portanto, não acontece com os animais por isso, porque a natureza não age por conta de alguma coisa. Próximo slide. Continuando com a palavra olive, e assim se diz, porque há muitas oliveiras e está quase 1 milha distante de Jerusalém. Bethsage era uma aldeia sacerdotal, porque os sacerdotes viviam no templo durante semanas. Mas no dia do sábado, o sacerdote saindo do templo ia até aquele lugar onde deveria ter percorrido apenas 1 milha. Também os que iam ao templo no dia de sábado partiram dali. Para Hebreus 10:1, a lei das coisas das coisas boas que virão tendo uma sombra. Quando surge uma oportunidade, surge uma pergunta, e devemos notar que ele saiu e foi ao Monte das Oliveiras, e isso significa a igreja, na qual muitas oliveiras foram plantadas. Mas Hilário explica sobre o povo dos judeus e dos gentios, e que os judeus pareciam ter ido à lei de Deus e não estavam dispostos a obedecê-los, mas o povo dos gentios recebeu o que não possuía e entrou na bênção da oliveira. Em seguida, ele trata da pena dos sentidos. Próximo slide. Agora a passagem em latim do que vamos ler no próximo slide. 5 segundos aí para deixar para vocês. Prosseguimos para o terceiro. Parece que o azeite de oliva não é a matéria-prima desse sacramento, porque ele direciona esse sacramento imediatamente à incorrupção, mas a incorrupção é representada pelo bálsamo, que é colocado no crisma. Portanto, o crisma seria o assunto mais adequado para esse sacramento. Além disso, esse sacramento é um remédio espiritual, mas a medicina espiritual é representada pela adição do vinho, que fica clara em Lucas 10. Na palavra do ferido. Portanto, o vinho seria o assunto mais adequado para esse sacramento. Além disso, onde há maior perigo, deve-se usar um remédio mais geral.
mas o azeite não é um remédio comum, porque não se encontra em nenhuma terra. Portanto, visto que esse sacramento é dado àqueles que estão em maior perigo, parece que o azeite não é um assunto apropriado. Pelo contrário, o óleo é determinado pelo conteúdo desse sacramento, mas o azeite, propriamente falando, só é chamado de azeite, portanto, a questão desse sacramento. Além disso, a cura espiritual é representada pela unção do óleo, como fica claro em Isaías 1, onde se diz: uma ferida inchada não está curada nem amenizada com óleo. Portanto, a matéria apropriada desse sacramento é o óleo. Aí eu coloquei entre parênteses ácido lisérgico, LSA, o princípio ativo da geleia nervosa, da turbina e da hipómoe. Próximo slide. Porque aqui eles estão falando da crisma. Quando eles falarem da extremunção, será o LSD, mas porque ele vai dar um exemplo. Por que é diferente o óleo da crisma e o óleo da extremunção. Agora a citação em latim aí para vocês, deixar 5 segundos. Na próxima vai ser em português. Eu respondo primeiro a pergunta, que o tratamento espiritual que é usado no final deve ser perfeito, porque não resta outro. E gentil, para que a esperança, que é mais necessária para aqueles que partem, não seja quebrada, mas alimentada. Mas o óleo é calmante, penetrante até o mais íntimo e também difusivo. E, portanto, não no que diz chamado de azeitona líquida, visto que os outros líquidos derivam seu nome de sua semelhança com o próprio azeite. Portanto, o azeite de oliva também deve ser usado como assunto deste sacramento. A resposta à primeira objeção: a incorrupção da glória não está contida nesse sacramento, nem é necessário que o significado de tal coisa corresponda ao assunto. Portanto, não é necessário que se coloque um bálsamo na matéria desse sacramento, porque o bálsamo, por seu cheiro adocicado, pertence à bondade da reputação, que no futuro não precisa daqueles que saem para o seu próprio bem, mas eles precisam apenas do brilho de sua consciência, que é representado pelo óleo. Ao segundo, deve-se dizer que o vinho cura mordendo, o azeite suavizando, e, portanto, o tratamento com vinho pertence mais à penitência do que a este sacramento. Ao terceiro, é preciso dizer que, embora o azeite não cresça em todos os lugares, pode ser facilmente transferido para qualquer lugar. E, além disso, este sacramento não é tão necessário como que aqueles que partem sem este sacramento não possam obter salvação. Ou seja, que ele está falando, que ele falou que é diferente também no óleo da extremunção, não vai o ópio, a papaveri, a papoula ou alguma coisa narcótica. Próximo slide. Continuando com a palavra Oliver, pois quando ele foi repreendido por alguns pelo fato de que ele era pobre e que sua filosofia era, portanto, inútil para ele, depois de olhar para a astrologia do qual sabia, no ano seguinte haveria muitas azeitonas, além do habitual, pois no ano anterior também havia muitas azeitonas. Como, portanto, ainda havia abundância de azeitonas no inverno, ele deu aos adoradores de azeitonas em 2 estados, a saber, Mileto e Quios, um pouco de dinheiro como depósito para a fruta do ano seguinte, que se acreditava crescer um pouco. Quando, portanto, chegou o tempo das azeitonas, quando muito ao mesmo tempo e de repente, quando eles estavam procurando comprar azeitonas, ele tributou o preço como desejava, e assim, coletando muitas somas de dinheiro, ele mostra que é fácil para os filósofos ficarem ricos se quiserem, mas não há zelo por isso. E dessa forma, Tales mostra sua sabedoria. Próximo slide. E ele diz: as asas de uma pomba, não de um corvo, pois o corvo não voltou para casa, mas a pomba voltou, carregando um galho de oliveira verde.
como corvos voam aqueles que não voltam para a arca pelo afeto da santidade, porque eles pensam nada além de si mesmos, ou seja, como eles podem ser capazes de descobrir alguma verdade, como fazem os filósofos, que voam como pombas, que ao mesmo tempo contemplam e voltam contempladas aos seus vizinhos, e ensinando aos que trazem na boca o ramo da oliveira verde, e ameaçam os mais próximos com o óleo da misericórdia. E é o sacramento da extrema-unção, que consiste no azeite de oliva. Aí eu coloquei aqui, ó, licergida, LSD, feito com álcool e sementes de hipônia, argireia, turbina, corrumbosa, algum desses três. Abençoado pelo bispo. Por quê? Mais à frente vocês vão entender. Próximo slide. Em questões disputadas da potência, resposta primeira. O corpo vivente, como o do leão ou da oliveira, não é a alma, mas é a semente do corpo, tanto antes da alma e perante a virtude que atua sobre a alma, pois a proteção do sêmen para a tal virtude é a mesma que o corpo para a da alma. Em Sentença Livre Metafísica, e isso é claro em muitos aspectos, pois o corpo pode ser considerado tanto matéria animal quanto gênero, pois se no intelecto do corpo uma substância completa é entendida como forma última, tendo nela 3 dimensões, então o corpo é um gênero, e a espécie dessa substância perfeita será determinada por essas últimas formas, como pela forma de ouro, prata, oliva, manteiga ou homem. Mas se for tomado no intelecto do corpo, exceto aquele que tem 3 dimensões com aptidão para a forma última, então o corpo é matéria. Próximo slide. Crisóstomo em Mateus. Ele também se lembra da história do Antigo Testamento, mas no dilúvio este animal apareceu, carregando um ramo de oliveira e declarando a tranquilidade geral do mundo, todos os quais eram tipos de coisas que viriam, por enquanto a pomba nos aparece como a libertadora e oferece a adoção à raça humana, como o ramo de oliveira. Em Guilherme Pelage de Erudizione, livro Principium, livro 2, as oliveiras disseram, comande-nos, e ela respondeu, posso abandonar a minha gordura, porque os deuses e os homens usam e vir a ser promovido entre as árvores? E eles disseram à figueira, venham e tomem sobre nós o reino, ao que lhes respondeu, posso abandonar a minha doçura e os meus doces frutos, para ser promovido sobre as outras árvores? E a árvore falaram à videira, vem e reina sobre nós. E ela respondeu, posso deixar meu vinho, que alegra a Deus e aos homens, para ser promovido sobre as outras árvores? E todas as árvores disseram aos ramos, vem e reina sobre nós. Que lhes respondeu, se realmente me fizestes rei, vem descansar à minha sombra. Eles te ungem como rei da madeira, quando alguns escolhem alguém para governá-los. Próximo slide. Pois uma pomba carregando o ramo de oliveira verde, que ele mostra o sinal da clemência de Deus para aquele que foram deixados pelas águas do dilúvio, de maneira que o Espírito Santo, vindo no batismo em forma de pomba, mostra o sinal de clemência divina, que perdoa os pecados dos batizados e confere a graça. Mas ele diz que permanece sobre ele, porque na morada ele é denotado repouso. Ele voltou primeiro, porque seu pé não encontrou descanso. Na segunda, ele traz um ramo de oliveira. O terceiro voa no eterno. Mas aquele que evita todas as coisas, contente com o pasto puro e de pomba, traz no bico um ramo de oliveira, anunciado a paz de Cristo e a graça para todos do mundo, e com uma pomba. E o Senhor falou com Noé, dizendo, vá em frente, tendo tratado da destruição da primeira geração feita pelo dilúvio. É aqui adicionado à sua restauração. Próximo slide. Como se alguns olivados ou algumas azeitonas com oliva, que é o princípio ativo, né, gente? Que sobraram, fossem sacudidas da oliveira. Em terceiro lugar, ele menciona a deserção da própria terra. O primeiro é a humildade da penitência severa. A segunda é a unção da graça perfeita. Estas são as duas oliveiras. O terceiro é a difusão da caridade pública dos 2 castiçais. E quarto é o fervor da afeição devota, à vista,
O quinto é a virtude da constância não conquistada. E se alguém quiser machucar alguém, o sexto é o peso da bondade divina. E se alguém quiser prejudicá-los, estas coisas acima mencionadas florescerão neles, porque farão grande penitência no corpo. Eles terão perfeita graça em suas almas. Eles darão aos outros clareza aberta, e isso na palavra e no exemplo. Eles terão uma afeição íntima para com Deus. Eles manterão os seus perseguidores uma firmeza inabalável. E em tudo isso eles obterão uma aceitação divina, que será evidente na punição dos perseguidores. Gregório, se a fundição não fosse a virtude da roupa barata, o evangelista não diria tão vigilante de São João Batista. Ele estava vestido de peles de camelo. Estas são as duas oliveiras, as duas árvores espirituais, tendo nelas a unção da graça perfeita. E quanto aos outros ministerialmente, a oliveira é a árvore em que se encontra o azeite, pelo óleo que flutua em outros líquidos. Graça, virtude e dom são denotados, porque eles ultrapassam todos os bens materiais e temporais, ungem a alma e a engordam. Salmos, como a gordura e sebo e assim por diante, pois grande graça estará neles. Zacarias 4, o que são estas duas oliveiras, etc. As duas oliveiras são a oliveira amarga e a boa oliveira, que a oliveira amarga foi participante na oliveira, na gordura da oliveira boa, né? Mas o efeito vem da amarga, porque senão não tinha amarga, né, gente? Vamos pro próximo slide. Assim como a manteiga parece ser o mais precioso entre os frutos dos animais, assim também é o óleo entre os frutos da terra. Mas as azeitonas que têm o melhor azeite costumam ser em lugares pedregosos e arenosos. Daí eles acrescentam: e a rocha que derramou rios de azeite, através dos quais ele mostra a abundância e a bondade dos frutos. Deve-se notar que a autoridade latina nos diz que a deusa Minerva é a inventora de muitas artes, como artesãos, azeitonas e tecidos, e, portanto, não é impróprio escolher ser contado como sabedoria. Muita misericórdia é necessária para um príncipe, pois ele o guarda para que o fogo do ciúme não o destrua. Misericórdia e verdade mantém o rei. O fogo do zelo deve queimar no óleo da misericórdia, mas quando esse óleo acaba, o fogo do zelo destrói os líderes, assim como o fogo, se não houver óleo material, destrói a lâmpada. Próximo slide. Primeiro, a cabeça, a mente, com o óleo do brilho da consciência, para que o diabo não mantenha seus pensamentos em seus cabelos. As virgens foram ungidas com mirra com óleo. O segundo, o óleo da caridade. Este é ungido com campeões, isto é, o bem ativo. Aí, bem ativo, hein, gente? As virgens prudentes levaram azeites em seus vasos com suas lâmpadas. Com o óleo da compaixão, a misericórdia com o qual os prelados devem ser ungidos, não falte óleo da vossa cabeça. Crisóstomo, sua cabeça é Cristo, alimenta o faminto, bebe o sedento. E assim você unge sua cabeça com o óleo da misericórdia, que clama no Evangelho. O que você faz com os meus menores, você fez a mim. O mesmo ocorre com o óleo da alegria espiritual, com o qual os reis se ungirão, ou seja, os contemplativos. Êxodo, santificarás os utensílios do tabernáculo com o azeite. Próximo slide. Vamos lá, gente. Agora vocês vão entender por que o óleo da extrema-unção é diferente do óleo do santo crisma. Vamos lá. Agora, este sacramento consiste na unção que é feita do óleo sagrado e na oração que é derramada por um sacerdote sobre os enfermos, como no capítulo supracitado. O óleo bento pelo bispo deve ser usado nesta unção, que se chama óleo dos enfermos. Aí eu coloquei LSD. E não o óleo dos catecumenos, que eu coloquei o LSA. Por que eu coloquei o LSA como catecumenos? Porque o LSA, ele é na linguagem de hoje, chama LSA, mas na linguagem antigamente era
quasi olera viritiam, que é quase broto verdejado, dovos toda a carne. E esse quase broto verdejado é a argyreia nervosa, porque quando ela brota, ela é branca, depois ela fica verde. E também porque o efeito dela é o efeito do fogo do Espírito Santo, quando tomada numa certa quantidade de uma semente a cada 10 quilos. E, tipo, vamos ver aqui mais à frente, ó. Não é o óleo dos catecumenos, LSA, porque é usado no sacramento do batismo, fora da sagrada unção, quando eles vieram, donde pecam os sacerdotes que ungem com outro óleo. Pecam também, nestes capítulos, que desejam dar esse azeite aos seus capelães com outro azeite, fazendo uma certa divisão dos sacramentos por avareza ou jactância, porque os fazem errar, enquanto eles unja os enfermos com o óleo dos catecumenos. Mas se o sacerdote descobrir que errou e errou ao ungir com outro óleo, ele ainda deve ungir com outro óleo devido e suprir o que omitiu, como sobre a sagrada unção. E aquele sacerdote que unta deve derramar oração sobre os enfermos, pois um não deve ungir, e outros fazer uma oração, como alguns padres tolos estão acostumados a fazer, para que não haja divisão do sacramento como em distinção. Outros sacerdotes podem, no entanto, orar ao mesmo tempo que o próprio sacerdote ungido e orante. E mais padres também devem ser empregados em conferir esse sacramento, se possível, pois 2 são suficientes. Se não houver mais, eles também podem compartilhar. Eles também podem compartilhar sem, se quiserem. Mas quando não pode haver vários sacerdotes, pode haver um sacerdote com o seu erudito. E por isso só os sacerdotes podem conferir aquele sacramento ao doente, fora do sentido das palavras. O sacerdote, no entanto, deve renovar esse óleo e outro óleo, e crisma no 5º dia da Semana Santa de ano para ano. Olha só, gente, até antigamente tinha tempo para o Santo Crisma, que é depois da Semana Santa. A fim de recorrer aos sacramentos e queimar um antigo na igreja, como descreve distinto 3 letras, e para batizar e ungir com o óleo novo pelo bispo bendito, e não do antigo, caso contrário ele teria de ser punido severamente, a menos que o fizesse por necessidade grave, como nas constituições, tal. Se houver óleo, e se o óleo ou a unção falhar devido ao uso frequente, o sacerdote pode aplicar o óleo não consagrado ao óleo consagrado, e tudo se torna consagrado. Como na extra da Constituição, igreja ou altar, isto está em dúvida. Ou seja, gente, se você adicionar mais argyreia, mais LSA no negócio, ele fica sagrado de novo, entendeu? Ou seja, cada vez vai dinamizando, por assim dizer, caso em coisa de necessidade. Até porque a substância do LSA e do LSD, quando entra em contato com os raios ultravioletas do Sol, eles são quebrados, as moléculas. Por isso que ela deixa de funcionar. Mas São Tomás não sabia disso, né, gente? Bora. Então ele é ungido no peito com óleo santificado, para que seu coração se fortaleça na fé na Santíssima Trindade, para que nenhum resto dos inimigos ocultos permaneça nele. Ele também é ungido entre os ombros ou espátulas do mesmo óleo santificado, para que pela graça de Deus seja fortificado para fazer boas obras, como na consagração. Então, depois que o batismo já foi recebido, ele é ungido com crisma na cabeça ou cérebro, para que ele possa se retornar um participante do reino de Cristo e estar preparado para prestar contas da fé que ele recebe em batismo.
Depois, e note que antes do batismo ele é ungido com o óleo sagrado, mas após o batismo com o crisma sagrado, porque ele é um cristão de Cristo, porque ele é ungido com crisma, porque é dito por Cristo, da sagrada unção, quando ele veio. Próximo slide. Além disso, a confirmação aperfeiçoou o sacramento do batismo de uma certa maneira, como afirmado acima, e assim deve ser conformada a ele como uma perfeição de algo aperfeiçoado. Mas no batismo o assunto é um elemento simples, nomeadamente a água. Portanto, a matéria desse sacramento não é adequada para o crisma, que é feito de óleo e bálsamo. Além disso, o óleo é usado com unção no assunto deste sacramento, mas a unção pode ser feita com qualquer tipo de óleo, com óleo feito de nozes e qualquer outro tipo de óleo. Portanto, não só o azeite deve ser usado para esse sacramento. Como ele explica lá, né, gente? A papoula, o figos, essas coisas assim, né? As nozes e tal. A carne da semente, da trepadeira brava, da trepadeira amarga e não sei o que, e é por aí vai, né, gente? Esses óleos aí, tudo que ele diz na Suma Teológica, porque a Suma Teológica foi o último livro dele e ele morreu fazendo a Suma Teológica, então não está completo. Então, os outros escritos refletem mais. Vamos para o próximo slide. Eu respondo que o crisma é o assunto apropriado para esse sacramento, pois, como foi dito acima, nesse sacramento a plenitude do Espírito Santo, que, como nós sabemos, nosso Deus é fogo consumidor, é dada para a força espiritual que pertence à idade perfeita. Mas quando um homem atinge uma idade perfeita, ele começa a compartilhar suas ações com os outros. E antes disso, ele vive como se de uma maneira única para si mesmo. A graça do Espírito Santo é denotada em óleo, de onde se diz que Cristo foi ungido com o óleo da alegria, por causa da plenitude do Espírito Santo que possuía. Portanto, o óleo pertence ao assunto desse sacramento. O bálsamo também se mistura por conta do odor fragrante, que transborda para outras pessoas. Nós somos a boa fragrância de Cristo, e embora haja muitas outras coisas de cheiro doce, o bálsamo é considerado principalmente porque tem um aroma especial e porque também produz incorrupção. Está escrito em Jó 24:24. O meu cheiro não se mistura como o bálsamo. Aí, só aí, gente. Próximo slide, o resto aqui é tudo em latim. Resposta à primeira objeção. Cristo, pelo poder que tem nos sacramentos, conferiu aos apóstolos a matéria desse sacramento, isto é, a plenitude do Espírito Santo, sem sacramento, porque eles próprios receberam as primícias do Espírito Santo, como é dito em Romanos 8. No entanto, algumas conformidade com a questão desse sacramento foi sensatamente exibida aos apóstolos ao conferir o Espírito Santo, pois o fato de que o Espírito Santo desce sensatamente sobre eles na forma de fogo é referido ao mesmo significado, e a que se refere o óleo, exceto que o fogo tem uma força ativa e o óleo uma força passiva, visto que é a matéria e o combustível do fogo. E isso era suficiente, pois a graça do Espírito Santo deveria ser transmitida a outros por meio dos apóstolos. O Espírito Santo também desceu sobre os apóstolos em forma de língua. Isto é referido com o mesmo significado que bálsamo, exceto que a linguagem se comunica em outra pela fala, mas o bálsamo por meio de um odor, porque os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, como mestres da fé, e outros como fiéis ou obreiros das coisas que pertencem à edificação dos fiéis. Da mesma maneira, também com a imposição das mãos dos apóstolos e em sua pregação, a plenitude do Espírito Santo desceu sobre os fiéis sobre sinais visíveis, assim como desceu desde o princípio sobre os apóstolos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles
assim como sobre nós no princípio. Portanto, não havia necessidade da matéria sensível sacramental, onde sinais sensíveis eram exibidos milagrosamente por Deus. Os apóstolos, porém, usavam o crisma em comum na exposição sacramental, quando os sinais visíveis desse tipo não eram exibidos, pois Dionísio é uma operação perfectiva que nossos líderes, isto é, os apóstolos, chamam de sacrifício do crisma. Sacrifício, na verdade, é sacralização, né, gente? Mas qualquer dúvida, vejam Purusa Meda, Sacrifício Indiano e Liberalismo, que vai estar na descrição do vídeo. Próximo slide. Bem, gente, vamos à última citação agora. Se Deus o ungiu com óleo, isto é, com o Espírito Santo, este óleo é derramado quando esta graça que Cristo tinha de uma maneira particular foi dada a todos os eleitos. Bem, gente, eu não vou colocar aqui de maneira exaustiva todas as declinações de Olera, porque ainda falo olos, olei, olis, um monte de coisa. Eu deixo isso para os bispos, se quiserem adentrar mais no assunto, pesquisar no Corpus Thomisticum Opera Omnia. Pesquisar é uma maneira fácil, só você colocar a palavra, por exemplo, olos, espaço, aí você digita SITE, site, 2 pontos, e coloca o site sem no final do corpo do site, como por exemplo corpustomisco.com, o barra você tira, você deixa só o .com. Agora vamos para Vulgata Latina. Bíblia Sacra Justa Vulgata Clemente, edição eletrônica. Gênesis 1:11. E disse: germinou na terra a erva verdejante. Gênesis 1:12. E trouxe à terra a erva verdejante. Gênesis 1:30. Que eles podem ter para se alimentar, e assim foi. Gênesis 9:3. Tradução: quase broto verdejado, trago a vós tudo. Salmo 36:2. Do mesmo modo que a palha velozmente se reifece, e como o broto de erva depressa desfaz. Provérbios 15:17. Melhor é avocar ao broto com caridade que ao bezerro sacrificial com ódio. Daniel 3:76. Bendizei o universo germinativo na terra do Senhor, cantai-o e exaltai-o e super exaltá-lo aqui no século. Ou seja, o cântico de Daniel é bem bonito. Vamos para o próximo slide, onde eu quero chegar, gente. Agora, na Bíblia do século XV ou XVI, não sei, o Bibliorum Cordex Sacerdotarum, ou seja, a Bíblia do Código dos Sacerdotes. Vamos lá, gente. Vou deixar a Vulgata Latina, o Cordex Bibliorum Sacerdotarum e a Bíblia de Gutenberg e também a Bíblia Ortodoxa. Vamos ver aqui o que ela fala, o Cordex Sacerdotarum. Gênesis 1:30. Toda erva para o sustento. Gênesis 9:3. Assim germem de Eva, dei-vos tudo. Passos 37:2. Salmos 37:2. Pois como a erva foi rapidamente cortada e como os ramos verdem caem. Provérbia 15:17. Melhor é o convívio com brotos onde está a dileção, do que um boi sacrificado no qual está no ódio. Daniel 3:76. O quanto que germina na terra, predicai ao Senhor, cantai e exaltai-o no agora. Ou seja, gente, como São Tomás de Aquino diz em outros vídeos que eu coloquei, o que a natureza humana é capaz de assumir, tem que assumir no tempo e a maneira como deve se assumir, e como, quando, onde e por quê. Vamos lá, gente. Como está aqui na carta de Pedro, olha só o que diz. Pois toda carne é para o grama, e toda glória do homem seu fim. Exauriu o grama, e suas pétalas desfizeram-se.
Agora, na Vulgata Latina, na carta de Pedro, está escrito que toda carne é feno e toda sua glória como a palha da flor. Exauriu a palha e sua flor desfez. Por que eu coloquei isso, gente? Vocês vão entender agora no próximo slide. Bem, gente, agora vamos para a linguagem moderna. Psicotrópicos lícitos que dizemos LSA e LSD. Veículo, em português, o óleo da azeitona da árvore de oliveira. Unguento e pomada para sacramentos como crisma e extrema-unção. Nessa ordem. LSA para crisma e LSD para extrema-unção. Uso sagrado. Também para festivais de dias. Uso sacral. E as candidatas à árvore do conhecimento do bem e do mal, Ocoteia odorífera e Sassafras albidum, MDMA para festivais de dias para uso sacral, e cannabis para dias santos de guarda e dias de festas. Seus usos são sacrais e sagrados. Dias do Deus vivo são o sábado e o domingo. Na Semana Santa, quarta-feira de cinzas e quaresma e demais dias de piedade católica exigirem abstinência obrigatória de alguma coisa, examine sua consciência e decida. Veículo para MDMA, comprimidos e pomadas. A cannabis, sua flor, em casos especiais, a crisma com ópio. Veículo unguento e procedimentos especiais médicos, ópio ou narcóticos ou estupefacientes, né? Que são estupefacientes. Veículo na ordem, unguento, bálsamo, pós e líquidos. Uma recomendação agora, gente, para as festas semanais de música. Bico verde, o cloreto de etila, usado moderadamente e parcamente, né, gente? Ou seja, daquele jeito que as drogas são de foro de possessão e privação, só se referem ao mesmo sujeito, a pessoa, indivíduo de natureza racional. Mais nada, gente. É isso aí, gente. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. É nóis, valeu.